Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o VIGIP, o fundo da Valora, que investe em papéis, operações atreladas ao IPCA. Eu vou comentar aqui sobre as movimentações do mês, algumas amortizações, vendas de alguns CRIs, amortização deles também, diminuição das operações compromissadas e mais algumas outras coisas. Vou explicar de forma pormenorizada todos esses pontos, tentando ser o mais didático possível. Então, sem mais enrolação, começando aqui o comentário do gestor, ele informa que a totalidade do patrimônio líquido do fundo está alocado em CRIs, distribuídos entre 48 diferentes operações, num total ali de 1,1 bi aproximadamente. Ao longo do mês de março, o fundo recebeu a amortização dos CRIs no valor total de 8,2 milhões, abrindo espaço para o fundo fazer novos investimentos, especialmente no momento onde os novos CRIs têm sido adquiridos com taxas superiores ao yield médio ponderado da carteira. O que isso quer dizer? Você tem uma amortização do CRI, basicamente a operação chegou ao final. E o que isso significa? Vamos imaginar que teve uma operação de 100 milhões e ela durava 3 anos. Então, durante esses 3 anos, o devedor foi pagando ali as parcelinhas dos juros, geralmente é assim. E ao final, então ele pagou todos esses 100 milhões que você emprestou, que o fundo emprestou, mais os juros. Então vamos supor que seja 20 milhões. Então ele pagou 100, que era o principal, mais 20 milhões. Os 20 milhões viraram distribuição para os cotistas, certo? Que é ali o rendimento que a gente recebe todos os meses. Lembrando que a lei garante que o fundo tem que transferir, distribuir para os cotistas 95% desse lucro, que seria 20 milhões. No entanto, nesse nosso exemplo, os 100 milhões voltaram para dentro do caixa do fundo, correto? E aí o fundo vai fazer o quê? Vai pegar esses 100 milhões e vai reaportar, alocar em novas operações. Então, basicamente é isso que ele disse aqui. Voltou nesse mês para o caixa do fundo 8,2 milhões e ele vai alocar em novas operações. Acontece que essas novas operações elas estão sendo hoje originadas e estruturadas em uma taxa melhor do que quando essas operações que venceram agora foram estruturadas. Então, vou dar um outro exemplo aqui para facilitar. Vamos imaginar que o fundo então estruturou uma operação há 2 anos atrás. O cenário 2 anos atrás era diferente. Então, essa operação, por exemplo, saiu a uma taxa de IPCA mais 6. Nesse momento, a gente tem conseguido operações a taxas, um exemplo, IPCA mais 9. Então, como a média da carteira do fundo hoje, num exemplo, a gente vai olhar aqui como está esse fundo daqui a pouco, está em IPCA mais 7. E ele consegue alocar em um IPCA mais 9, então eu estou puxando essa média para cima. Então, eu vou conseguir melhorar o rendimento. Então, um fundo grande, com musculatura, todos os meses, algumas operações vão finalizando, seja por pré-pagamento ou aqui, quando ela simplesmente acabou. E aí volta um dinheiro principal para o fundo, ele consegue alocar em novas operações que estão a taxas melhores e assim o fundo vai ganhando vida, entendeu? Então é bem interessante esse movimento aqui, de ter sempre esse fluxo de entrada de amortização para o fundo conseguir aportar em novas operações. A distribuição do último mês foi de R$ 1,10, então a gente consegue notar aqui uma recuperação no dividendo do fundo. Eu vou comentar com vocês a DRE daqui a pouco. O fundo não informou, mas eu fiz os cálculos para a gente de quanto que tem em reserva acumulado por cota. E também fiz aqui uma análise pormenorizada de todas as alocações, operações do mês anterior e do mês vigente para a gente conseguir identificar aqui qual foi a venda que o fundo fez. Ele não informou para a gente, mas eu vou mostrar. Qualidade de crédito da carteira. Então, considerando as últimas discussões que vêm sido veiculadas pela imprensa local especializada sobre uma eventual crise de crédito nos FIIs de CRIs, a equipe de gestão gostaria de reforçar que todos os CRIs da carteira do fundo encontram-se adimplentes. A gestão considera que a carteira continua saudável. Aqui ele comenta um pouquinho sobre a questão das garantias, a capacidade de geração de caixa e manutenção dos índices de cobertura apropriadas tanto para o principal da dívida quanto para o fluxo de pagamentos. Isso que a gestão entende ser importante e o que ela dá aqui de informação para a gente é que está tudo ok. Então, é um fundo aqui que vem conseguindo manter a sua carteira saudável. Claro, para a gente ter mais certeza, para a gente conseguir analisar melhor, seria legal um relatório de risco, mas a Valora já indicou que não pretende trazer esse tipo de relatório para a gente.
por uma questão estratégica, para não, enfim, afetar ali nas suas operações, ela prefere manter isso interno. Pessoal, se vocês estiverem gostando do conteúdo, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever. Tenho aqui me esforçado para trazer 2 vídeos por dia para vocês e tentar melhorar cada vez mais a minha didática, abranger o máximo possível de investidores iniciantes, intermediários, avançados, para todo mundo conseguir evoluir junto. O fundo então encerrou o mês com 85 mil cotistas, o volume médio de negociação foi de 2 milhões, então liquidez super tranquila. Eventos subsequentes, no início do mês de abril, o fundo adquiriu um total de 5,9 milhões em posições adicionais de 4 CRIs já existentes na carteira. Pois bem, vamos aqui a DRE. O que a gente consegue analisar de início? Total de receitas aqui, 15 milhões 745 mil, então a gente consegue notar um aumento das receitas, e a gente tem aqui a quebra dessa receita, para a gente identificar de onde veio esse dinheiro. Então, de juros, mais de 7 milhões, em linha com os outros meses. Correção monetária um pouquinho maior, 5 milhões, a gente já tinha uma expectativa disso, tendo em vista que o IPCA, né, que refletiu aqui do caixa de março, a gente já sabia que ele ia ser um pouquinho maior. A linha de CRI de negociação, sim, que foi o grande diferencial do mês. A gente consegue ver aqui que em janeiro ele não negociou, em fevereiro ele negociou com um lucro marginal, e aqui a gente consegue ver um lucro alto, 3,2 milhões. Então, diante dessa informação, o que eu fui buscar? Eu fui buscar as operações do fundo e olhar as compromissadas. E daqui a pouco eu vou mostrar para a gente identificar o que o fundo vendeu. Então, diante disso aqui, abatendo as despesas do fundo, taxa de administração, performance e as próprias compromissadas, o fundo teve um resultado aqui de 14,2 milhões aproximadamente, distribuiu aqui 12,9, então ele reteve aqui pouco mais de 1 milhão e 200 mil. Fazendo os cálculos, isso dá mais ou menos 9 centavinhos por cota que ele tem acumulado. Então, ele gerou entre 1,19 e 1,20 nesse mês, distribuiu 1,10, reteve esses 9 centavinhos. Nos outros fundos da Valora, geralmente, eles colocam aqui uma página deixando claro para a gente quanto que tem acumulado. Aqui no Vigip ele não fez isso. Poderia acrescentar aqui a facilitar, porque não são todos os cotistas que se atentam aqui, né, e fazem os cálculos, mesmo que aproximados, que foram os cálculos aqui que eu fiz, para ter uma noção, né, de quanto que tem acumulado. Isso é importante para a gente conseguir projetar o dividendo do próximo mês, porque, por exemplo, nesse mês a gente sabe que teve aqui uma forte negociação. No próximo mês a gente não tem essa certeza. Então, quanto que o fundo está gerando, ter essa reserva pode ali, né, dar uma estabilizada no dividendo, então é interessante. Pois bem, vamos à carteira de ativos. Inicialmente eu quero destacar aqui essas posições mais relevantes, principalmente essas duas, do portfólio. Elas são utilizadas como caixa. Isso é uma estratégia da Valora, ela usa em todos os fundos. Então, no Vigir a gente vê isso, no VGHF também. Basicamente, a gestão entende que para deixar o dinheiro parado, ela prefere deixar num CRI que tenha uma liquidez muito alta e que seja muito seguro, né, high grade. E aí, quando necessário, quando a gestão entende que tem uma outra oportunidade melhor, ela consegue vender parte desse CRI no mercado secundário, pega esse dinheiro e aporta em nova operação. Acho até interessante para remunerar um pouquinho melhor o seu cotista. Pois bem, eu analisei todas as operações aqui para conseguir identificar pelo menos de onde foi a venda maior que foi feita nesse mês. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui o relatório do mês anterior, está aqui, e consegui identificar que o CRI Monvert, o fundo tinha em fevereiro uma posição de 20,6 milhões nesse CRI, a uma taxa de IPCA mais 10,5. Então aqui um CRI com a pegada já um pouco mais alta, uma taxa um pouco mais esticada, né? Um IPCA mais 10,5 não é nada barato essa dívida para o devedor. Então a gestão optou por diminuir a sua exposição. Se a gente olhar aqui no mês de março, a gente consegue ver que o CRI Monvert, agora a gestão tem 13,3 milhões ao IPCA mais 10,5. Então, representa do PL essa operação hoje 1,24, no mês anterior era 1,93. Me parece aqui um movimento estratégico para diminuir um pouquinho o risco. Talvez eles tenham ali, nesse trabalho de acompanhamento da carteira, notado que esse devedor pode estar um pouco mais estressado, pode estar ali talvez com uma dificuldade no fluxo de pagamento no futuro.
e a gestão optou por diminuir um pouquinho a exposição. Ou simplesmente a gestão optou por destravar ali alguma inflação acruada, algo do tipo, para ter caixa para aportar em uma outra oportunidade melhor, sempre lembrando da questão do custo de oportunidade, e fez essa venda. Claro, seria muito mais fácil para a gente se isso tivesse aqui descrito, né, como uma venda, o valor, quanto foi vendido, se gerou lucro ou prejuízo, pode ter acontecido. Não aconteceu porque a gente viu o DRE, mas seria interessante eles trazerem essa informação para a gente de uma forma mais fácil. Mas se eles não trouxeram, eu trouxe aqui para vocês. Deixem o like, pessoal, porque deu trabalho, beleza? Por fim, a gente tem aqui o caixa líquido, que são as compromissadas. Tá? A gente consegue ver então que no mês passado o fundo tinha 2,79 em compromissadas, no valor aqui de quase 30 milhões, e agora o fundo diminuiu um pouquinho essa exposição para 25,5, tá? Representa 2,36. Seria interessante também se eles trouxessem mais detalhes aqui para a gente, mas isso realmente são poucas gestoras que trazem, né, o custo dessas compromissadas e qual que está sendo o benefício. Em regra, eu sempre comento isso aqui com vocês, o custo é do indexador mais 0,6 até 1%, e aí tem que ver a taxa, né, que ele está sendo alocado. Em IPCA essa taxa pode ser maior também, então enfim, varia. Alocação por ativo-alvo, então a gente vê aqui 100% alocado em CRI. Alocação por segmento, eles trabalham muito com o setor residencial, tem um pouquinho aqui de BTS também em shopping. Tem a questão aqui da variação do IPCA, eu vou deixar marcado os outros vídeos que eu fiz sobre o VGIP, porque esse já está muito longo, para quem não entende como que funciona aqui esses três tipos de variação de IPCA que o fundo tem. Ele tem aqui uma alocação irrisória em GPM, parece algo mais oportunístico. Para finalizar o vídeo aqui, a análise de sensibilidade. O fundo hoje negocia ele na faixa dos R$ 83, então ele está negociando a algo próximo de IPCA mais 9, 9,1. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. Lembrando do nosso grupo do Telegram, tá bem legal. O pessoal está conversando bastante. Tá aqui na descrição e no comentário fixado. Valeu!